Existe uma fase da vida em que você não está exatamente quebrado, mas também não está inteiro. Você continua funcionando, cumprindo responsabilidades, seguindo em frente, mas sente que algo essencial ficou para trás. Não é falta de força, é falta de direção. E essa fase é perigosa porque não chama a atenção, não parece urgente. Você não está em crise, então não muda. Não está em paz, então não descansa. Apenas segue, dia após dia. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica admitir que você está vivendo abaixo do que poderia. O problema não é o cansaço físico, é o cansaço de sustentar uma vida que não faz mais sentido por dentro. A maioria das pessoas acredita que perde o rumo quando algo dá errado. Mas, na verdade, o rumo costuma se perder quando tudo parece bom o suficiente, quando não há dor suficiente para provocar mudança, nem clareza suficiente para trazer paz. É nesse meio termo que muita gente se perde. Você se acostuma com o desconforto, aprende a conviver com a frustração silenciosa, aprende a calar perguntas importantes porque elas incomodam demais, e chama isso de maturidade. Mas, no fundo, é apenas desistência disfarçada. Desistência lenta, educada, socialmente aceita. Ninguém percebe, mas você percebe. Isso pesa. Existe uma diferença enorme entre aguentar uma fase difícil por um motivo claro e aguentar indefinidamente uma vida que não aponta para lugar nenhum. O primeiro fortalece, o segundo corrói. Quando você sabe por que está lutando, o sofrimento encontra lugar. Quando não sabe, ele vira ruído constante. Você começa a perder energia, não porque a vida exige demais, mas porque exige sem propósito. E o ser humano não foi feito para viver assim. Nós precisamos de sentido tanto quanto precisamos de ar. Sem ele, até o descanso cansa. Muita gente confunde estabilidade com paz. Mas estabilidade sem sentido vira prisão confortável. Você não passa fome, não passa vergonha, não enfrenta grandes riscos, mas também não cresce, não avança, não se sente vivo. E isso cria um conflito interno difícil de explicar. Por fora, tudo parece normal. Por dentro, algo está sempre inquieto. Essa inquietação não é defeito, é sinal. É a vida chamando você para alinhar o que faz com quem você é. Ignorar esse chamado não o faz desaparecer, apenas o transforma em angústia. O problema é que responder a esse chamado exige coragem. Coragem para admitir que algumas escolhas não estão mais funcionando. Coragem para reconhecer que você se acomodou. Coragem para enfrentar o desconforto de mudar. E mudar não significa abandonar tudo de uma vez. Muitas vezes significa ajustar o que você tolera, parar de aceitar menos do que sabe que é necessário, parar de negociar valores internos por conveniência externa. Isso não gera aplausos, não gera validação imediata, mas gera algo mais importante: coerência. E a coerência é a base de qualquer vida com sentido. Existe um momento em que você precisa parar de perguntar por que me sinto assim e começar a perguntar o que estou evitando. Essa pergunta dói, porque a resposta quase nunca é confortável. Normalmente, ela aponta para decisões adiadas, conversas evitadas, mudanças postergadas. Aponta para medos que você aprendeu a racionalizar. Medo de errar, medo de perder segurança, medo de decepcionar pessoas, medo de começar de novo. E enquanto esses medos comandam suas escolhas, sua vida fica pequena, mesmo que por fora pareça organizada. A verdade é que ninguém encontra direção esperando sentir certeza absoluta. A clareza não vem antes do movimento, ela vem depois. Você dá um passo incerto, aprende algo, dá outro passo, ajusta, e assim a direção se constrói. Quem espera sentir segurança total antes de agir fica preso no mesmo lugar, repetindo os mesmos dias, esperando que algo mude sozinho. Não muda. A vida responde ao movimento, não à intenção.
Pensar demais sem agir não é prudência. É paralisia disfarçada de cautela. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora. Nada parece desmoronar, mas nada parece crescer. Você faz o que precisa ser feito, mas não sente progresso real. E isso gera um cansaço profundo, porque você está gastando energia sem perceber retorno. Esse é o ponto em que muitos desistem internamente. Continuam vivendo, mas deixam de esperar algo da vida. Param de sonhar, param de planejar, param de se envolver, apenas sobrevivem. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. E lá no fundo, você sabe disso. Existe um custo alto em ignorar esse vazio. Ele não fica parado, ele se expande. Começa a afetar suas relações, sua motivação, sua saúde emocional. Você fica mais irritado, mais apático, mais distante, não porque virou alguém ruim, mas porque está desconectado de si mesmo. A desconexão interna sempre cobra um preço externo. Por isso, enfrentar esse vazio não é fraqueza, é responsabilidade, é maturidade de verdade. É dizer, algo precisa mudar, mesmo que eu ainda não saiba exatamente como. O sentido não aparece como uma revelação repentina. Ele é construído quando você decide assumir responsabilidade pela própria vida. Quando você para de culpar apenas as circunstâncias e começa a olhar para suas escolhas. Não com culpa, mas com honestidade. O que você vem adiando? O que você sabe que precisa mudar, mas continua empurrando para depois? O depois é uma armadilha confortável. Ele nunca chega. A vida acontece agora, e o agora está sempre pedindo uma resposta sua. É importante entender que crescer dói. Não porque a vida quer te punir, mas porque crescimento exige abandono. Abandono de versões antigas, de hábitos que já não servem, de expectativas irreais. E toda perda gera desconforto. Quem foge desse desconforto permanece igual. Quem enfrenta, amadurece. A maturidade não vem com o tempo. Vem com escolhas difíceis feitas no tempo certo. E o tempo certo quase nunca parece ideal. A maioria das pessoas espera sentir motivação para mudar. Mas motivação é volátil. Ela vem e vai. O que sustenta uma mudança real é compromisso. Compromisso com aquilo que você sabe que é necessário, mesmo quando não tem vontade. Mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando os resultados ainda são pequenos. Essa fase é invisível para os outros, mas decisiva para você. É aqui que a base é construída. Quem desiste aqui nunca entende por que a vida não muda. Quem persiste começa a sentir algo diferente, mais firmeza, mais clareza, menos conflito interno. Não confunda paz com conforto. Paz vem de viver alinhado. Conforto vem de evitar problemas. Você pode ter conforto e ainda assim estar inquieto. Mas quando há alinhamento, mesmo em meio a dificuldades, existe uma tranquilidade diferente. Não é ausência de problemas, é presença de sentido. E isso muda tudo. Muda como você acorda, como você enfrenta desafios, como você lida com frustrações. A vida continua exigente, mas você deixa de se sentir perdido dentro dela. Talvez hoje você não precise de uma grande resposta. Precisa apenas dar o próximo passo honesto. Não o mais fácil, não o mais bonito, o necessário. Pode ser uma conversa difícil, uma decisão adiada, uma mudança de postura, um limite que precisa ser colocado. Pequenos passos feitos com consciência valem mais do que grandes planos nunca executados. A direção não se revela toda de uma vez. Ela se revela passo a passo. Se você sente que perdeu o rumo, não se condene. Use isso como sinal. Algo dentro de você ainda está vivo o suficiente para incomodar. Isso é bom. O pior estado não é a dúvida, é a indiferença. Enquanto há inquietação, há possibilidade de mudança. A pergunta não é se você é capaz,
é se você está disposto a enfrentar o desconforto necessário para viver com mais verdade. Se essa reflexão falou com você, não ignore. Escreva nos comentários em que área da sua vida você sente que perdeu direção. Nomear é o primeiro passo para reorganizar. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que estão vivendo esse mesmo silêncio. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando reflexões profundas sobre vida, decisões e sentido. Porque encontrar direção não é sobre ter todas as respostas. É sobre parar de fugir das perguntas certas